Bem-vindo nessa noite, esse momento, Deus, é consagrado a Ti, Espírito Santo. Depende da Tua presença, depende da Tua presença. Glória neste lugar, algo novo acontecerá. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Jesus. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Graça e paz, Soninha, Nara, graça e paz. Deus abençoe vocês. Vamos compartilhar essa live. Graças a Deus que o Senhor nos preparou essa noite, esse momento. E eu sei que Deus tem grandes coisas para falar conosco. Graça e paz, Tânia, Fernando. Deus abençoe vocês. Sejam todos muito bem-vindos depois de um período, de ausência. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, da palavra do Senhor. E eu queria convidar você nesse momento para compartilhar essa live. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração nessa madrugada. E eu gosto de compartilhar aquilo que o céu compartilha, aquilo que Deus compartilha, a paz, Nara. Deus abençoe sua vida, sua casa. Vamos compartilhar. Chame pessoas para estar aqui nessa segunda-feira. Nada como começar a semana, ouvindo uma palavra de fé, uma palavra de vida, alimentarmos o nosso espírito, a nossa alma, encher o nosso coração de uma palavra vinda do céu, de uma palavra vinda do trono de Deus. E eu quero convidar você nesse momento, compartilhe essa live, chame lá seus amigos, chame lá as pessoas que você ama, coloca o link lá no grupo dos teus amigos, da tua família, chame aquela pessoa que você tanto ama, que você sabe que está precisando de uma palavra do céu, uma palavra do trono de Deus. E nós vamos falar das coisas do Senhor nessa noite, Sejam todos muito, muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. E eu sei que hoje é noite de milagres, hoje é noite de presença do Espírito Santo, hoje é noite de resposta, hoje é noite de renovo, hoje é noite de convicções renovadas, hoje é noite da palavra nos curar, nos libertar. E eu creio no poder da palavra de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, pedir para que você convide pessoas nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos colocar essa noite nas mãos do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Mais 2 minutinhos para nós compartilharmos essa live. E nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração entregando tudo nas mãos do Senhor. Eu vou compartilhar aqui mais um pouquinho e você compartilha aí também, nesse mesmo espírito, nessa mesma visão, esse mesmo coração, para juntos amarmos, adorarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, vamos compartilhar.
Vamos chamar pessoas. Tem vidas que carecem da misericórdia de Deus. Tem pessoas que carecem da misericórdia do Senhor. E nós precisamos propagar o evangelho do reino. Nós precisamos ser aqueles que levam as boas novas, né? Nós precisamos ser aqueles que levam uma palavra de vida. Porque hoje o que mais nós vemos são pessoas levando palavras de morte, palavras de destruição, palavras que matam, palavras que roubam a fé, palavras que faz o coração das pessoas muitas vezes sangrarem, né? E nós estamos aqui como boas novas, né? Como boca de Deus, como dispenseiros, né? Do trono, da graça de Deus, para levarmos essa palavra, né? Ao coração daqueles que precisam, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. Eu creio que Deus ele vai falar conosco. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família, que a mão do Senhor esteja sobre você, te sustentando, te guardando, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Fábio, meu primo, Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, feliz por ver você aqui nesse momento, nessa plataforma. Convide pessoas, Fábio, convide pessoas, os seus amigos, em nome de Jesus, para que nós possamos juntos estar adorando ao Senhor, para que possamos juntos adorar Jesus de todo o nosso coração. E eu sei que Deus ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor, meu Deus, nós te louvamos pela tua presença. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor fala conosco. Nós te agradecemos, Pai, porque se hoje nós estamos aqui é porque até aqui a tua mão nos sustentou, a tua graça nos alcançou, a tua misericórdia, Senhor, nos sustenta, a tua mão, Senhor, poderosa, Senhor, nos renova. Senhor, e nós queremos te pedir nessa noite, em nome de Jesus, fala conosco. Que o Espírito Santo seja o nosso ajudador, seja aquele que nos guia dentro da palavra, que ele nos faça lembrar tudo aquilo que nós precisamos para edificar a nossa fé, a nossa vida, o nosso coração, que a nossa vida seja firmada na palavra de Deus, na rocha eterna, no Deus Todo-Poderoso. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que está comigo nessa live, eu abençoo aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão assistir posteriormente, que o Senhor possa, Senhor, falar aos corações, ministrar os corações, edificar os corações. Assim nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Juliana, seja bem-vinda, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e que você seja um canal de Deus também na vida das outras pessoas, que você possa compartilhar essa live, né? Que você possa ser um canal de Deus na vida daqueles que precisam ouvir uma palavra do Senhor. E vamos para a palavra. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Deixa eu só abaixar o som aqui. Aleluia. Prontinho. Vamos lá. Queridos, eu queria compartilhar com vocês nessa noite algo que Deus tem colocado muito no meu coração. E nessa madrugada, quando eu estava orando, o Senhor me trouxe uma palavra muito simples, mas que me acendeu um alerta muito grande. E essa palavra, ela fluiu dentro do meu coração e ela acendeu o meu espírito. E o Senhor disse assim no meu espírito: fé. E eu fiquei meditando nessa palavra. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor quer me ensinar? Nós vivemos hoje num mundo onde tudo parece que está fora da normalidade. O que é errado está certo, o que é certo está errado, aquilo que de repente era para acontecer não acontece, há uma inversão de valores muito grande. Nós temos visto uma inversão de valores em relação à família, em relação àquilo que Deus criou na sua perfeição, na sua essência. E hoje, quando nós olhamos, né, através da mídia, através das lentes da mídia, nós começamos a ver que
a coisa está um pouco diferente daquilo que a gente entende como um padrão moral de Deus, né? E nós vivemos num mundo hoje onde nós começamos a observar que as pessoas elas estão indiferentes ao amor, elas estão indiferentes ao sofrimento do próximo, elas estão assim indiferentes às circunstâncias que têm acontecido à sua volta, porque elas têm se alimentado de lixo, elas têm se alimentado de coisas que não trabalham dentro delas aquilo que é de Deus, aquilo que vem do céu, aquilo que vem do trono. Hoje em dia a pessoa passa muito mais tempo na frente de uma internet se alimentando de coisas que não edificam do que lendo a palavra de Deus. Hoje as pessoas passam muito mais tempo vendo TikTok, vendo canais de YouTuber, coisas desse tipo, e não tira um tempo para se alimentar e para ler uma Bíblia, para ler um livro que vai edificar a sua fé, para encher o seu coração de uma palavra de vida, mas ela está sempre envolvida com coisas que tentam matar a sua fé. E a questão de matar a fé é que a pessoa ela vai dando descrédito à palavra e ela vai começando a acreditar naquilo que ela ouve, naquilo que ela vê, e a chama da palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que a palavra quer nos ensinar, ela começa a ser sufocada dentro de nós, ela começa a ser esquecida dentro de nós, ela começa a ser neutralizada dentro de nós, porque nós estamos cheios demais, estamos contaminados demais com as coisas que a mídia nos oferece, que o mundo nos dá. E eu comecei a meditar nessa palavra, e eu falei, Senhor, aonde nós temos colocado a nossa fé? O que tem sido o nosso sustento? E aí o Espírito Santo me traz a memória agora de um versículo que diz assim, por acaso, se hoje o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra se o Filho do Homem vier? Graça e paz, meu marido, pastor Robson, Deus abençoe. Se Jesus voltar hoje, ele vai achar fé na terra? Ele vai achar fé em você? Ele vai achar fé no teu coração? Porque, queridos, nós vivemos hoje de uma maneira onde é muito fácil nós tirarmos os nossos olhos de Jesus e colocarmos os nossos olhos na circunstância. Hoje está sendo muito fácil nós tirarmos os nossos olhos daquilo que diz a palavra e colocar os olhos naquilo que o mundo está falando. Sabe por quê? Porque o meu relacionamento ele é maior com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Eu tenho mais relacionamento com o mundo, com aquilo que o mundo me proporciona, do que um relacionamento com Deus, do que um relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho mais envolvimento com aquilo que a mídia me dá, daquilo que eu me alimento da mídia, do que aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito, do que aquilo que a palavra de Deus me ensina, do que aquilo que a palavra de Deus ministra ao meu coração. E aí eu vou vivendo uma vida sem entender o verdadeiro significado da fé. Olha só o que a palavra de Deus diz. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a primeira parte do versículo, ele afirma assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Não adianta você achar que o teu bom caráter, o teu bom costume, ou as tuas algumas práticas ou algumas condutas que você tem é o suficiente para você agradar a Deus, que não é. Porque a Bíblia ela é muito clara quando ela diz sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu quero agradar a Deus, a primeira coisa que eu tenho que exercer é fé. E como que eu exerço fé nesse Deus? É conhecendo o que Ele diz ao meu respeito. É conhecendo aquilo que Ele fez na cruz por mim. É conhecendo aquilo que Ele sacrificou pela minha vida. É conhecendo aquilo que Ele derramou no Calvário pela minha vida. Eu tenho fé em Deus a partir do momento que eu compreendo o sacrifício da cruz. Eu tenho fé em Deus a partir do momento que eu entendo o propósito da
regeneração e da justificação. Eu entendo e eu começo a exercer fé em Deus a partir do momento que eu entendo que eu custei um preço de sangue, que Ele me amou e que Ele se deu por mim. Eu entendo o que é fé e eu começo a viver pela fé. Quando eu começo a entender que eu estava morta nos meus pecados e delitos, mas Ele me amou antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Ele se entregou por mim. A Bíblia diz que quando eu estava nos meus pecados e delitos, Ele me deu vida. Ele escolheu me amar. Ele escolheu viver por mim. Ele escolheu ao mesmo tempo que Ele escolheu viver, Ele escolheu morrer naquela cruz pelos meus pecados. E eu começo a entender que a minha fé ela é embasada quando eu compreendo tudo que Jesus fez por mim. Sabe por quê, queridos? Não tem como Jesus ter feito tudo o que Ele fez por mim. Não tem como Jesus ter feito tudo o que Ele fez naquela cruz, ter sofrido tudo o que Ele sofreu, ter feito tudo o que Ele fez, ter realizado tudo aquilo que Ele realizou, para não executar uma obra verdadeira na minha vida. A Bíblia diz assim que aquele que começou a boa obra, aquele que deu início a uma boa obra, Ele é fiel para terminar. Graça e paz, apóstolo, satisfação em te vê-lo, gratidão pela tua presença. Então, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Aquele que começou, aquele que deu início num propósito na cruz pela minha vida e pela sua vida, Ele é poderoso para terminar. Então eu preciso entender, queridos, que a minha fé, embasada naquilo que Jesus fez por mim, embasada naquilo que foi um sacrifício na cruz por me amar, por perdoar os meus pecados, por me tirar das mãos do diabo, por me resgatar. Então quando eu começo a entender isso, eu começo a compreender que tudo aquilo que eu passar na minha vida, tudo aquilo que vier a acontecer na minha vida, não está fora da mão do Senhor, não está fora do controle de Deus. Porque se Ele derramou um sangue pela minha vida, se Ele perdoou os meus pecados, se Ele me deu vida quando eu ainda estava morta, se Ele me justificou, se Ele me regenerou, se Ele me fez viver uma vida em redenção nele, queridos, é porque há um propósito na minha caminhada. Há um propósito no meu caminhar em Deus. E aí você fala assim, pastora, tudo bem, eu compreendo isso, ou melhor, eu tento compreender o que Jesus fez, mas o que a minha fé tem a ver com isso? Vamos lá, querido, o que a tua fé tem a ver com isso? Como que você não pode crer num Deus que fez tudo isso por você, enviando o seu único filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso, para morrer na cruz, para perdoar os seus pecados, para curar suas feridas, para sarar você, para libertar você? Você acha que depois dele ter feito tudo isso, Ele perdeu o controle da tua vida? Você acha que depois dele ter passado por tudo isso, enfrentado tudo que ele enfrentou, a Bíblia diz que ele enfrentou a morte, a Bíblia diz que ele enfrentou o inferno, a Bíblia diz que ele foi no inferno, ele pegou a chave das mãos do diabo, ele tem todo o poder e a autoridade na mão dele por nos amar, e você acha que ele perdeu o controle da tua vida? Sabe o que eu quero dizer para você e o que Deus tem ministrado ao meu coração? É que a nossa leve e momentânea tribulação, porque nós passamos e é necessário passarmos. Querida, eu sempre digo, entenda bem uma coisa, guarda isso no teu coração. Se na tua caminhada cristã você não der de cara com o diabo, é porque você está andando lado a lado com ele. Então é necessário você passar por lutas e por provações. É necessário você ter problemas. É necessário você enfrentar adversidade. É necessário você ir para o deserto. É necessário você ir para o vale. É necessário padecer, é necessário, por causa do propósito, por causa do processo. Entenda bem, queridos, todos aqueles que têm uma promessa de estar em lugares altos, todos aqueles que Deus fez uma promessa de estar no topo de uma montanha, você pode ter certeza que antes de você estar no topo, Deus vai pegar o topo dessa montanha, Ele vai descer o topo dessa montanha no mais profundo vale, porque é ali que você tem que estar primeiro antes de estar no topo dela. É assim que Deus trabalha e é assim que é o processo de Deus na nossa vida. O problema é que quando nós começamos a passar pelo processo, a primeira coisa que nós temos a tendência é de tirar os nossos olhos da palavra, é esquecer tudo aquilo que Ele realizou por nós, é esquecer tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós, é esquecer tudo aquilo que Ele conquistou na cruz por nós e colocarmos os nossos olhos na circunstância.
Colocarmos os nossos olhos naquilo que nós ouvimos de pessoas que não ouvem Deus. Nós colocamos os nossos olhos naquilo que nós vemos, né, que é real, aquilo que nós vemos que nós podemos pegar, e nós esquecemos que a fé, ela é além da nossa realidade, ela é além da nossa visão, ela é além do nosso entendimento. A única coisa que eu preciso entender e que eu preciso crer é que sem fé é impossível agradar a Deus. E se isso é verdade, e se eu creio nessa palavra, e se essa palavra se torna real na minha vida, independente do que eu vivo, independente do lugar que eu esteja, independente da circunstância que eu estiver passando, eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para realizar o milagre. E eu preciso colocar os meus olhos nessa palavra. Eu preciso colocar os meus olhos nisso e crer de todo o meu coração. Eu preciso deixar as circunstâncias de lado. A Bíblia diz que eu não posso me mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Queridos, nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, entenda bem, nós não somos extraterrestres. Nós vivemos num mundo onde o mundo foi entregue ao diabo por causa do pecado de Adão e Eva. Ele catou o domínio que estava nas nossas mãos de dominar e governar. Por causa do pecado de Adão, ele entregou o domínio nas mãos do diabo. Aí precisou vir Jesus e morrer pelos nossos pecados e resgatar aquele domínio que estava nas mãos do diabo e entregar novamente a nós. Então nós temos uma posição muito séria diante de Deus e no mundo espiritual, para que eu venha, por qualquer circunstância, deixar a minha fé esmorecer diante de um problema, de uma situação, de uma afronta, de um descaso. Sabe, eu tenho que ser muito fútil, a minha fé tem que ser muito fútil, o meu cristianismo tem que ter sido muito barato, a minha conversão tem que ter sido muito precária, para eu não entender que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E aí eu vou lidando com as circunstâncias da minha vida, e quando vem o primeiro desafio, a primeira coisa que eu faço é falar que Deus não me ama. Quando vem a primeira circunstância, a primeira situação onde eu tenho que enfrentar, onde eu tenho que depender de Deus, a primeira coisa que eu faço é recuar, é achar que Deus me abandonou, é achar que os olhos do Senhor não estão sobre mim, é achar que a mão dele não está me guardando. Que cristianismo é esse que foi ensinado? Que cristianismo é esse que nos foi pregado? Que cristianismo é esse que foi inculcado dentro do teu coração? Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é muito clara. A maior palavra que Jesus disse, a maior palavra positiva, vamos dizer assim, porque as pessoas hoje querem ouvir palavras positivas, as pessoas hoje querem ouvir palavras que traz motivação, palavras motivacionais, as pessoas estão procurando palavras que amassageiam o seu ego, as pessoas estão procurando palavras que amassagia o seu pecado para ela continuar no erro, sabe? Mas a palavra mais positiva que Jesus disse dentro do Evangelho, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. A palavra mais positiva que Jesus disse, ele diz assim: eu vou enxugar dos vossos olhos todas as lágrimas. Isso significa o quê? Que vamos chorar. Em algum momento da nossa vida nós vamos chorar. Em algum momento da nossa vida nós vamos ter aflições. Em algum momento da nossa vida nós vamos pro vale. Em algum momento da nossa vida nós vamos sofrer. Mas é necessário, queridos, para que o nosso caráter seja forjado, para que a essência de Cristo seja formada em nós, para que a presença do Espírito Santo seja fortalecida no nosso coração. Sabe por quê? Você acha que hoje você sofre com uma enfermidade? Você acha que hoje você sofre com uma situação financeira? Você acha que hoje você está sofrendo com uma rejeição, com um abuso, com luto, com desemprego? Você acha que hoje você está sofrendo com uma traição, com um abandono? Queridos, desculpa a minha franqueza, sofrimento será o dia que Jesus voltar, levar a igreja da terra e você não subir. Isso será sofrimento, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. O Espírito Santo não vai estar mais aqui para consolar.
O Espírito Santo não vai estar mais aqui para renovar. O Espírito Santo não vai estar mais aqui para ministrar o nosso coração. Isso é sofrimento. Então o que eu quero dizer para você hoje, chegou um momento e chega um tempo na nossa vida onde nós temos que deixar as coisas de menino, nós temos que deixar as coisas de criança, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, olhar para Jesus, olhar para o sacrifício que ele fez na cruz, olhar para o sangue derramado, olhar para o perdão que nos foi dado, olhar para a misericórdia que nos foi dada, olhar para a graça que nos alcançou e pararmos com essas coisas de criança e achar que o nosso sofrimento, que a nossa vida, que a nossa rotina, que os nossos sofrimentos, isso e aquilo. Não, queridos, não. Olha para o autor e consumador da nossa fé, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai terminar. E essa boa obra é necessário muitas vezes quebrar o vaso, muitas vezes é necessário descer no vale, muitas vezes é necessário juntar os cacos, muitas vezes é necessário, porque ele sabe quem é você e ele sabe o que ele tem para você. Então suporta as aflições, tenha fé, tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo e ele disse que você faria as mesmas obras. Ele disse que o mesmo Espírito, olha bem o que a palavra de Deus diz, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que vivifica o nosso coração hoje. É o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, é o mesmo Espírito Santo que está sobre você, te vivificando. Então qual é o problema em você lutar? Qual é o problema em você levantar a tua cabeça e dizer ao Senhor: Senhor, não importa quanto doa, não importa o processo, não importa o que eu tenha que abrir mão. Sabe por quê, queridos? Porque foi nos apresentado um evangelho de Walt Disney, foi nos apresentado um evangelho onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que Deus vai me dar tudo, que só eu pedir que o Senhor me dá, porque eu sou o centro, porque eu sou a imagem e semelhança, porque eu sou a menina dos olhos do Senhor, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Foi nos apresentado esse evangelho, foi nos dada essa palavra que mata, que faz você perder o alvo que é Cristo, que faz você ser um fraco, uma fraca diante da primeira adversidade que bate na tua porta. Esse evangelho medíocre que foi ensinado tem feito de você um covarde, tem feito de você uma pessoa que procrastina o tempo inteiro, tem feito de você uma pessoa que recua, porque foi ensinado para você que Jesus tem obrigação de me dar, porque se ele não me dá, ele não me ama, ó vida. E não é assim, queridos. Não é esse tipo de pessoas que Deus está preparando, não é esse tipo de igreja que Deus está selecionando, não é esse tipo de povo que Deus quer contar para aquilo que está por vir. Então se revista da armadura de Deus, se revista realmente, entenda para aquilo que você foi chamado, entenda para qual propósito que você foi chamado, porque você é eleito de Deus, você é um soldado, queridos do Senhor. Quando um soldado ele vai para uma guerra, ele é ferido, ele é machucado, ele guerreia, mas ele está ali em posição porque ele sabe qual o propósito do seu alistamento. Ele sabe o porquê ele foi chamado. Ele sabe aonde ele precisa estar e o que ele tem que fazer e o que ele está defendendo. Ele sabe qual é a sua milícia. Ele sabe por que causa que ele está lutando. E eu quero dizer para você que se você desistir no obstáculo diante da tua visão, se você desistir diante daquilo que está, da adversidade que está sobre você, se você desistir quando as coisas complicam para o teu lado, você pode ter certeza que quando você desiste, muitas pessoas que estão olhando você, muitas pessoas que esperam algo de você, desistem junto com você. Você leva muitas pessoas para o fracasso por causa do teu fracasso.
Você leva muitas pessoas a fracassar por causa da tua desistência. Você leva muitas pessoas a fracassar porque você decidiu olhar para trás. Você leva muitas pessoas a fracassar porque você não compreendeu que Deus tem um propósito com você. Porque você não compreendeu que é necessário passar por situações para ser quem Deus estabeleceu que você fosse. Queridos, Deus não vai confiar coisas grandes em pessoas que não estão preparadas. Deus não vai confiar coisas grandes em pessoas que não estão prontas, em pessoas que não são forjadas. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, quando nós olhamos para o ministério desse homem, se tem uma coisa que ele fala assim: olha, uma coisa eu sei, é que o Espírito Santo me fala o tempo todo, que eu vou passar por várias provações, que eu vou passar por vários açoites. O Espírito Santo me fala o tempo todo que eu vou passar por desafios, que eu vou passar por naufrágios. O Espírito Santo me fala o tempo todo que eu vou ser provado. Em momento nenhum o Espírito Santo, ou Paulo disse que o Espírito Santo disse para ele que seria fácil. Em momento nenhum. Você pode pegar as cartas paulinas, eu desafio você a pegar as cartas paulinas e ler cada capítulo e mostrar para mim aonde foi que o Espírito Santo disse para Paulo que seria fácil o ministério. Mas quando Paulo foi chamado na estrada de Damasco, e que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, a palavra que Jesus liberou sobre a vida dele foi: eu vou te mostrar como importa padecer pelo meu nome. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos carregar um título que nós somos cristãos, porque virou moda, porque virou modismo. Um cristianismo que não tem renúncia, um cristianismo que não entrega, um cristianismo que não se curva, um cristianismo que não sabe se doar, sabe? E nós vamos vivendo esse cristianismo e achamos que é normal. Não é, querido, você está na contramão. Você está na contramão. Tem alguma coisa errada. Não é esse o evangelho da cruz. O apóstolo Paulo, ele deixa muito bem claro isso sobre as nossas vidas. É necessário padecer. Jesus disse: eu vou te mostrar como importa padecer. Sabe o que eu fico pensando? O Senhor Jesus, ele não poupou Abraão de exercer fé diante da situação de ter que sacrificar a sua promessa ao seu filho naquele monte. O Senhor não poupou. O Senhor fez ele viver a experiência de ter que entregar. E ele confiou em Deus, sabendo que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho mesmo depois de morto. Deus não poupou. Deus não poupou a aflição daquela mulher sunamita, quando ela recebeu uma palavra do profeta que daria um filho, e depois o filho dela veio morrer, e ela catou aquele menino morto e colocou na cama do profeta, e ela teve que viver a angústia de deixar o filho morto ali, e ter que ir até o profeta, e viajar até o profeta. E quando as pessoas paravam ela e perguntava se estava tudo bem, a resposta que ela tinha, ela dizia: está tudo bem, mas o filho estava morto. Deus não poupou. Deus não poupou Daniel da cova dos leões. Deus não poupou um homem que orava 3 vezes por dia, um homem que mantinha uma vida de oração, um homem que tinha uma vida de jejum, e Deus não poupou ele de ir para a cova dos leões. Ele precisou ir, ele precisou passar pela angústia. Deus não poupou Sadraque, Mesaque e Abidnego de entrarem e serem lançados numa fornalha de fogo e ter uma experiência de estar ali numa fornalha de fogo. Deus não poupou. Deus não poupou Moisés. Quando Deus disse para Moisés: você não vai entrar na terra prometida. E olha que Moisés guiou aquele povo. Moisés foi um agente de milagres no deserto. Moisés vivia face a face com Deus. E Deus não poupou Moisés. Deus disse não para Moisés. Deus disse não. Deus não poupou Jesus. Quando Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus não poupou Jesus, mas Deus disse: você vai beber cada gota dele, porque há um propósito. Deus não poupou Jesus. E você acha que Deus vai poupar você? Você acha que Deus vai nos poupar?
Você acha que Deus não vai tratar com o nosso caráter, com a nossa fé, com a nossa maturidade? Você acha que Deus não vai tratar com a nossa essência? Você acha que pra gente é tudo lindo, maravilhoso, tem que ser tudo cor-de-rosa, tudo lindo? Queridos, os cristãos antigos morreram comidos pelos leões, vivos, para defender o evangelho, e eles morriam cantando, adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, louvando ao Senhor. No Coliseu eles morriam, eles eram pendurados com as pernas para baixo, com as mãos assim para cima, e eram soltos leões. Os leões começavam a comer aqueles homens de baixo para cima, e eles vivos, sentindo dor, mas eles louvando e glorificando e adorando ao Senhor. Eles não foram poupados. A Bíblia diz isso. A Bíblia relata a história dos heróis da fé que morreram por causa do evangelho. E você acha que nós temos que ser diferentes? Você acha que nós temos que ser poupados? Que evangelho que foi te apresentado? Que Bíblia você está lendo? Se é que você lê. O que você tem ouvido dentro da tua igreja? O que você tem ouvido, do que você tem se alimentado? Que evangelho é esse que tem feito você desistir diante do primeiro obstáculo? Pastor, eu recebi um laudo. Eu estou desenganado dos médicos, não de Deus. Faça um voto com Deus. Vai para a cruz, vai para a oração, vai para o jejum, vai para a renúncia, vai para a entrega, guerreia, luta, você pode, Deus é com você, não desista. A última palavra vem do céu sobre a tua vida, a última palavra vem do céu sobre a tua casa, a última palavra vem do trono. Levanta a tua cabeça como filha de Deus, como mulher, como homem, como sacerdote, como pessoas cheias do Espírito Santo, que milita, que sabe qual é a causa da tua existência, sabe o que carrega. Mas para nós vivermos tudo isso, nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor, nós precisamos andar com o Senhor, nós precisamos parar de assistir um pouco de série, de maratonar série na internet e começar a maratonar a Bíblia. Nós precisamos parar de ficar um pouco no jogo de videogame e começar a mergulhar na Bíblia. Nós precisamos parar de ficar no WhatsApp o tempo todo, com coisas inúteis, coisas fúteis, coisas que não edificam, coisas que degrinem. Quantas coisas você manda para outras pessoas denigrindo a imagem de outras pessoas, quantas coisas você expõe de outras pessoas para outras pessoas denigrindo a imagem. Isso não é papel de filho de Deus, isso não é papel de mulher de Deus, isso não é papel de homem de Deus, isso não é papel de pessoas que amam a Deus, isso não é papel de pessoas que amam a palavra. Nós precisamos viver pela fé. E viver pela fé, queridos, é estar num mundo como esse, tendo a convicção de que o nosso Deus está no controle. Quando eu olho para a palavra de Deus, e eu vou encerrar. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos no livro de Salmos, ali está a maior expressão de fé do salmista. Ali está a maior expressão de fé, as declarações que aquelas pessoas faziam. E quando nós pegamos os Salmos 27, depois você leia com calma, é um Salmos que edifica muito o meu coração, e ele faz declarações, ele faz afirmações poderosíssimas. Ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Olha que declaração, olha que fé viva, que fé que edifica.
E no mesmo Salmos ele diz, porque no dia da adversidade, ou seja, é no dia, porque a adversidade ela virá, ela acontecerá. E ele diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo ele me esconderá. Olha que fé viva, que fé ativa, que confiança. Assim como nós vemos também no Salmo 121, ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele diz no Salmo 120, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Entenda bem, em nenhum momento aqui ele está exercendo fé em situações que é a nossa realidade hoje, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas ele está dizendo aqui, olha, na angústia, é no momento da dor, é no momento do sofrimento, na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. O Senhor livra a minha alma, o Senhor é aquele que me livra. Olha cada confissão que nós vemos aqui. A Bíblia diz assim, no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores. Pois assim, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Isso é fé, querido. É saber que a tua dependência está em Deus, que não adianta você estar preocupado com o dia de amanhã, não adianta você estar preocupado se amanhã você vai ter ou não vai ter, não adianta você estar preocupado se você vai conseguir ou não vai conseguir. Isso não vai te acrescentar nada, isso não vai agregar nada na tua vida. Basta cada dia o seu mal, mas viva o dia de hoje, aprenda a depender do Senhor, aprenda que o dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Aprenda que o que você precisa ele já sabe e ele vai entrar com providência, porque ele é Deus. Então tenha fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O salmista ele faz uma declaração, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, ele é o meu pastor, ele é o meu pastor, e o bom pastor cuida das ovelhas. O bom pastor pega a ovelha machucada no colo. O bom pastor traz a ovelha para perto. O bom pastor, ele cuida, ele zela. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Entenda bem o que isso quer dizer. Isso está nos ensinando que o mesmo Deus que guia você pelo vale da sombra e da morte é o mesmo Deus que anda com você em pastos verdejantes, é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, independente do cenário, ele é Deus, não importa o cenário que você esteja vivendo hoje. Eu quero dizer para você que Deus não precisa de cenário apropriado para gerar milagres, Deus não precisa de cenário propício para fazer milagres, ele é Deus, ele faz. Nós temos que crer, nós temos que ter fé, nós temos que saber quem rege a nossa vida. E é por isso, queridos, e eu encerro aqui, que nós temos que colocar o nosso coração na palavra. Nós temos que nos alimentar da palavra. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que ouvir Deus, porque Ele nos direciona. Ele nos dirige no dia da adversidade. Ele nos ensina como lidar com o problema. Ele nos ensina como lidar com os problemas da vida. Ele nos ensina a lidar com os relacionamentos. Ele nos ensina todas as coisas, mas eu preciso estar na presença, eu preciso ouvir, eu preciso ter a coragem de me prostrar diante dele e dizer, Senhor, a minha dependência, a minha suficiência vem do Senhor. Eu preciso aprender a me prostrar diante dele e dizer, Senhor, eu dependo de ti, eu dependo da tua misericórdia, eu dependo da tua graça. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não suporto, sozinha eu não tenho como fazer nada, mas eu preciso que o Senhor me ajude nessa caminhada. Eu preciso que o Senhor me sustente. Eu preciso ouvir o Espírito Santo.
Nós precisamos nos prostrar diante dele. E lembra, querido, como diz a Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você atrair o coração do Senhor para a tua vida. Eu quero deixar essa palavra para você meditar. É numa segunda-feira. E não foi em vão. O Senhor fez essa palavra queimar no meu coração. Sabe por quê? Porque comigo não é diferente. Eu travo as minhas lutas, eu travo as minhas guerras. Às vezes tenho vontade de desistir. Às vezes eu tenho vontade de olhar para trás. Às vezes eu tenho vontade de parar. Mas louvado seja Deus pelo Espírito Santo, que quando esses sentimentos vêm, o Espírito Santo imediatamente ele vem e diz: você sabe por que você foi chamada. E você sabe o que você carrega. E você tem uma responsabilidade. E aquilo traz um temor no meu coração. E aquilo me faz levantar de novo em meio às lágrimas, muitas vezes, em meio às decepções, em meio às tristezas. E me faz eu enxugar as minhas lágrimas, olhar de novo para a cruz e pedir para o Senhor: Senhor, eu só vou conseguir se o Senhor estiver comigo. Pega na minha mão, aplane as minhas veredas, endireita os meus caminhos e me sustenta. E vamos caminhar. E a minha fé é renovada. A minha fé é sustentada. E eu começo de novo a tirar os olhos da circunstância e olhar para o meu Senhor, para o meu amado. Eu começo a olhar de novo para aquele que morreu por mim, aquele que perdoou os meus pecados, aquele que me tirou de um lamaçal de pecado, aquele que me resgatou com teu sangue. Aquele que olhou para mim e quando todo mundo falava que não tinha mais jeito para mim, ele me levantou, ele me tirou do lamaçal. Ele diz: ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, eu ainda tenho algo contigo. E o Senhor me levantou e eu começo a lembrar de onde Deus me tirou. Isso enche o meu coração de alegria, de renovo, de vida. Isso me dá motivação para continuar e para chegar aqui em você numa segunda-feira e dizer para você: vale a pena lutar, vale a pena prosseguir, vale a pena colocar os olhos no Senhor, vale a pena colocar os olhos na palavra, vale a pena colocar os olhos no nosso amado Deus. E a palavra que eu deixo para você hoje é: não desista. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Não desista. Você é a inspiração de alguém. Não desista. Você é o amor da vida de alguém que se espelha em você, que espera uma palavra de você, que depende de você. Não desista do Evangelho. Mas uma coisa eu te aconselho: busca o Evangelho genuíno, querido. Vai para a palavra. Começa a ler os Evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João. Começa a conhecer o ministério. Começa a conhecer como Jesus pregava, como Jesus ensinava, o que saía da boca de Jesus, como que Jesus agia no seu ministério. Você vai ver que é muito diferente do que nós vemos hoje. Você precisa conhecer a palavra para que ninguém te engane. Você precisa conhecer a palavra para que você não seja alimentado por lixos por aí. Você precisa conhecer o Evangelho da cruz. Você precisa. E isso só depende de você. Eu, em nome de Jesus, eu quero orar por você nessa hora. E eu quero pedir para que o Senhor renove a tua vida. Renove a tua fé, a tua esperança. Renova o teu coração, renova as tuas forças. Eu quero pedir nessa hora que o Espírito Santo seja o teu ajudador nessa hora. E nós vamos orar. Eu quero que você clame ao Senhor. Eu quero que você diga ao Senhor:
Senhor, eu preciso ser renovado, renova minha fé, me ensina a ter fé, me ensina a suportar o processo. Eu não vou desistir do processo, eu não vou desistir no dia da adversidade, porque eu sei, me ensina a crer que o Senhor está comigo, que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Me ensina a crer, Pai, que Tu és o meu pastor, me ensina a crer que o Senhor me esconde, me ensina a crer, Senhor. E você pode ter certeza, querido, que se você fizer essa oração hoje e começar a ler a palavra, se alimentar da palavra de Deus, a sua fé vai ser renovada. E muitas coisas você vai começar a viver em Deus. E você vai começar a testemunhar o que Deus tem feito na tua vida. Amém? Eu sei que talvez não seria uma palavra que você gostaria de ouvir. Mas, querido, você pode ter certeza de uma coisa: meu ministério é um ministério profético. E eu tenho muito temor daquilo que Deus me confiou. E o ministério profético, querido, não é liberar palavras proféticas, como a gente vê muito aí. Ah, porque é isso que te digo, porque Deus está te... Não, não. O ministério profético é quando é pregado a verdade da palavra, doa a quem doer. E eu tenho um compromisso com Deus. E eu tenho um compromisso com a palavra. E enquanto Deus me der vida e saúde, você pode ter certeza que eu vou pregar a palavra. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus, graças nós te damos. Nós te louvamos por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua palavra nos alcança. Sabe, Senhor, como é bom saber que o Senhor nos ama, porque uma palavra como essa, nós não podemos dar um outro nome a não ser a tua misericórdia sobre nós. Isso é uma palavra de misericórdia sobre as nossas vidas. Isso é uma palavra que nos sustenta, que nos renova, que nos edifica, que nos transforma. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio, Senhor, de sermos alimentados pela tua palavra. Ainda nós temos a liberdade no nosso país de ouvirmos a tua palavra, Senhor, como isso é maravilhoso, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos tudo nas tuas mãos e nós te pedimos, nos ensina a crer. Nos ensina a viver um evangelho, Pai, que é um evangelho que transforma, que liberta. Senhor, nos ensina a viver, Senhor, uma fé genuína, uma fé que te agrada, uma fé que rompe, uma fé, Senhor, que transporta montes de lugares, uma fé, Senhor, que traz o céu na terra, uma fé, Senhor, que faz o milagre acontecer, uma fé que mexe com o teu coração, Senhor, independente das circunstâncias à nossa volta. Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que está comigo nessa live, que cada pessoa que está assistindo essa live nesse momento, Senhor, ela possa ter uma fé renovada, ela possa ter a sua fé edificada, ela possa ter a sua fé, Senhor, restaurada pelo poder do Espírito Santo, pela palavra. Senhor, que a partir de hoje a sua vida não seja mais a mesma, mas que essa palavra possa penetrar no coração. Eu quero repreender agora em nome de Jesus todo o espírito que rouba a semente. Eu quero repreender agora todo demônio que tenta roubar a palavra de Deus dos corações, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra seja selada no teu coração com o sangue de Jesus que tem poder. Que essa palavra seja enxertada no teu espírito agora, pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, Pai, que cada vida tenha uma semana abençoada, que cada pessoa tenha uma semana cheia do teu poder, do teu espírito, da tua graça, que cada pessoa, Senhor, tenha, Senhor, uma semana vivificada, abençoada. Guarda cada um no teu amor, na tua graça, dê livramentos, ó Deus, que a tua mão esteja sobre eles, guardando e livrando de todo mal. Assim nós clamamos e te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos responde, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós ficamos aí praticamente um mês ausente, por causa dos meus horários de trabalho. Vocês sabem, eu trabalho no hospital, na área da enfermagem, e eu acabo assim tendo algumas oscilações de horário, né? E agora, durante esse mês agora de maio,
nós vamos fazer as lives nos dias da minha folga. Então, tipo assim, hoje foi na segunda, provavelmente semana que vem vai ser na quarta. E assim, nós vamos fazer toda semana, mas aí eu vou avisando o dia certinho. No mês de junho, nós vamos fazer toda segunda-feira. No mês de junho será toda segunda-feira. Nós vamos fazer toda segunda-feira. Então já tá certo, toda segunda-feira no mês de junho nós vamos fazer. Por que na segunda-feira? Porque nós já começamos com uma palavra de edificação, de vida, renovando a nossa fé, a nossa vida com Deus, né? Então nós vamos para segunda-feira, então, a partir do mês de junho, toda segunda-feira, ok? Então, conto com as orações de vocês, careço das orações de vocês. No dia 20 vou estar ministrando na unção e adoração, numa terça profética, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, nós vamos estar ali na Rua Alfena 117, Jardim Caparrós. No dia 31 vou estar ministrando num evento no Bom Pastor, lá na quadra do Bom Pastor, a partir das 8 horas da noite. É um evento evangelístico, depois eu vou estar passando mais para os irmãos certinho, tá bom? Vamos estar postando, nós vamos estar ministrando ali, vou estar levando uma palavra ali. E eu careço das orações, eu careço muito das intercessões de vocês. Eu preciso muito, meu ministério precisa muito das orações, amém? Queridos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela fidelidade de vocês. E eu queria te pedir, em nome de Jesus, compartilhe essa live, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Vamos ser um propagador do Evangelho do Reino, me ajude a propagar o Evangelho, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Gratidão a todos, que Deus abençoe cada um, que vocês tenham uma semana abençoada, que a mão do Senhor esteja sobre vocês, que o amor do Deus Pai, a graça do Senhor, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um, desde hoje para sempre, em nome de Jesus. Até semana que vem, que Deus abençoe.